Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Comunicação é Tudo. E hoje quero falar com vocês sobre memória, sobre memorização. Memorização, e você esqueceu, uma vez fiz uma brincadeira dessas em sala de aula. No próximo assunto nós vamos tratar sobre memorização, né? Depois, o que era mesmo que a gente ia tratar? Alguém falou, memória, professor. Eu falei, puxa vida, né? Que autoridade moral você tem para falar sobre isso, não é verdade? Mas o que é de fato a memória? Memória é a capacidade de nós evocarmos, essa capacidade humana que nós temos de lembrar daquilo que nós registramos de alguma maneira no nosso cérebro, pelas ligações sinápticas, e assim as informações foram registradas e nós temos essa capacidade de lembrar. Algumas informações são muito mais fáceis de serem lembradas do que outras, mas o fato é que nós temos algumas dificuldades para algumas outras informações. Existem três tipos básicos de informações: aquelas que estão na nossa memória consciente, que são talvez os 5% de todo acervo que nós temos de informações, e nós temos facilidade para lembrar aqui e agora, o que eu estou fazendo, o que eu comi agora há pouco no almoço, como é que está a roupa, enfim, as coisas práticas aqui do dia a dia eu tenho facilidade para lembrar, estão na memória consciente. O grande acervo estão na nossa memória subconsciente. Talvez os 90% das informações, as nossas histórias, as viagens, os livros que lemos, os filmes a que assistimos, e todas as informações estão nessa grande quantidade, nesse arquivo fantástico que está ali na nossa memória. E também há aquelas informações que são inconscientes. Nós não sabemos que sabemos, mas às vezes por uma emoção, por uma situação atípica, nós somos capazes de lembrar coisas, talvez da nossa infância, talvez fatores geradores de um trauma. Nós temos essa capacidade também, talvez por hipnose. Então nós temos uma quantidade muito grande dessas informações e que podemos evocá-las a qualquer momento. É claro que há algumas informações que nós temos muito mais facilidade de lembrar do que outras. Por exemplo, aquelas informações vinculadas aos nossos interesses, às nossas atividades profissionais. Se é uma pessoa que trabalha com publicidade, ela vê um outdoor, vê lá um anúncio qualquer, não só vai se lembrar, como é capaz de dizer detalhes, tamanho de tipo de letra, cor, a que público foi destinada aquela informação, o tipo de mensagem que foi veiculada, ou seja, muitas informações vinculadas àquilo em função do interesse. Também aquelas informações vinculadas às nossas emoções. Temos muita facilidade para resgatar as informações sobre tristeza, alegria, raiva, momentos de prazer, de deleite, de felicidade. Nós temos não só a capacidade de nos lembrarmos, mas também de resgatarmos as emoções vinculadas àquelas lembranças. Olha só que magia que é essa nossa capacidade de memorização. Só que há aquelas informações que nós precisamos lembrar, talvez no momento certo, não estejam vinculadas aos nossos interesses diretos, nem às nossas emoções. Por exemplo, a linha sequencial de uma aula, de uma palestra, alguma coisa que vou apresentar lá num trabalho escolar, eu preciso me lembrar. Para passar numa prova, eu tenho que estudar, me lembrar depois daquilo que eu estudei. Olha só, e nem sempre estão vinculadas ao interesse, às vezes até o contrário, né? Uma emoção que não é tão boa, porque eu tenho que lembrar, tenho o quê? E a criança, o jovem, a pessoa faz um esforço muito grande e se ela não tiver uma técnica, um processo, um método, ela vai ter dificuldades. Eu quero dizer com isso que existem técnicas de memorização. Temos aqui em nossa escola uma técnica que aprendemos e desenvolvemos e os nossos alunos ficam fascinados, encantados quando aprendem uma técnica. Por exemplo, para memorizar a estrutura básica de uma apresentação, de um discurso. Como é que é feito isso? É claro que agora, em função do próprio tempo, não temos a condição de explorar isso com profundidade. Precisaríamos de pelo menos umas 2 horas para explicar essa técnica. Mas só para você ter uma ideia de como é que funciona, a partir da estrutura básica desse discurso, nós vamos selecionando palavras-chave, que mantêm a estrutura sequencial da apresentação. E dessas palavrinhas-chave nós vamos separando e nós vamos criar uma condição para fazer uma associação dessas palavras-chave com uma estrutura pré-estabelecida, pré-montada. E fica fácil, a partir de uma estrutura montada, que é uma linha sequencial de números e palavras, eu vou resgatando as palavras-chave associadas e assim eu consigo resgatar a estrutura de uma apresentação. Se alguém quiser mais informações a respeito disso, entre em nosso canal, busque informações que a gente vai poder, de alguma maneira, te orientar em relação a isso. E também, só para exemplificar,
Eu quero tirar aqui um exemplo. Para guardar nomes de pessoas. Parece uma coisa complicada para muitas pessoas. Nossa, eu não consigo me lembrar de nomes de pessoas. Eu guardo o nome ali na hora, daí a pouco eu já esqueci. Querem uma técnicazinha poderosa? É simples, mas ela é poderosa. Para se lembrar mais facilmente de nomes de pessoas? Vou explicar para você como é que funciona. Funciona assim. Então são 4 passos praticamente. O primeiro deles. Ao ouvir o nome de uma pessoa, preste atenção no nome. Vamos lá. Pedro, João, José, Passador e Reinaldo. Vamos lá, você queira guardar o nome do Reinaldo. Então tá, primeira coisa, ouça bem o nome e faça uma associação com a pessoa que tem aquele nome. Então, estude as características físicas e fisionômicas da pessoa que tem aquele nome que você ouviu, Reinaldo, e estude as características, o tamanho, tipo de, enfim, cabelo, etc., as cores, o tipo de fisionomia, aspectos físicos da pessoa, para saber que é essa pessoa que tem o nome. Muito bem, paramos por aí por enquanto. A partir do nome, busque alguma coisa que faça lembrar o nome, de preferência um objeto, ou uma pessoa conhecida que tenha o mesmo nome, ou uma coisa que faça dar o início do nome, alguma coisa que tenha relação com o nome. Por exemplo, Reinaldo, talvez a palavra seja rei. Se você se lembrar de rei e associar com a imagem, você vai se lembrar do meu nome, que é Reinaldo. Então tá, uma imagem para rei, talvez assim uma coroa. Tá, coroa lembra rei, rei lembra Reinaldo. Opa, então já fica fácil. Agora você vai ter que fazer o seguinte, no outro passo, é fazer uma associação desse objeto com a imagem da pessoa. E de preferência uma associação ridícula, uma associação esquisita, uma associação incomum, engraçada. Por exemplo, uma coroa espetada ao contrário na minha cabeça. Faça a imagem da figura do Reinaldo, a imagem da coroa e faça uma associação engraçada dessas duas imagens. Aí quando você for me ver outra vez, vai ver a pessoa do Reinaldo e vai ver aquela coroa espetada ali na cabeça e vai, Reinaldo, essa pessoa tem uma associação com coroa lembra rei e você vai lembrar Reinaldo. Olha só, parece absurdo isso e ninguém vai saber que você está fazendo isso porque às vezes algumas associações estão tão engraçadas que você vê a pessoa tem vontade de rir, mas só que você não vai precisar dizer isso para a pessoa, não é verdade? Mas, por exemplo, alguns nomes ficam mais fáceis. Por exemplo, Pedro. A pessoa tem o nome de Pedro. Fácil, faz uma associação com uma pedra. A pessoa carregando uma pedra na cabeça. Opa, pedra, Pedro, pedra. Poxa, fica fácil lembrar. Inácio, início. Né? Fica Luz, Lúcia, Luciana. Faz uma imagem de luz, uma lâmpada, uma luz acesa na cabeça das pessoas. Ou uma lâmpada acesa na boca. Luz. Você vê a pessoa e associa com luz. Pronto, fica fácil lembrar o nome porque a imagem associada faz com que você resgate aquele nome daquela pessoa. Parece complicado no primeiro momento, mas quando você fizer isso, talvez você faça isso intuitivamente e vai verificar que não é tão complicado assim. Vinícius, por exemplo, Vinícius, vinil. Opa, teto de vinil, tecido vinil e a pessoa se envolta por um vinil, ficou mais fácil, não é? Anderson, talvez assim, Andes, a Cordilheira dos Andes. Cuidado para não chamá-lo de cordilheira, né? Andes. E alguma coisa dessa natureza. Vai perceber que vai ficar muito mais fácil para se lembrar de nomes e pessoas. Mas também para você que quiser aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, pesquise, busque, porque quanto mais nós ativamos a nossa memória, mais e mais nós adquirimos essa prática e mais vamos perpetuar por mais tempo em nossa vida essa capacidade. Porque tudo que nós treinamos e praticamos, nós tendemos a ter por mais tempo na nossa vida. Fica a sugestão, fica a dica, se você gostou, deixa aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal e eu espero que você comece a observar mais e melhor e prestar atenção, talvez um dos principais patrimônios que você tem, que nós temos, que é a nossa capacidade de memorização. Lembrarmos aquilo que foi registrado, aquilo que nós captamos e registramos no nosso cérebro. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!